período em que havia pouca coragem de denunciar, muita violência do Estado, né, repressão violenta e poucas entidades ou pessoas com capacidade de apontar. E o Grupo Tortura Nunca Mais desenvolveu levou ao extremo essa capacidade de denunciar, de mostrar onde é que estava a virulência desse regime que tinha o Estado como apoio, né? O Estado militar, a ditadura militar, que durou muito tempo e deixou marcas sérias. Porque foi tão difícil para mim provar que o meu filho não era bandido do que sepultar ele. E foi nessa época, eu já tinha escutado falar do Tortura Nunca Mais, mas eu não conhecia. E então foi nesse momento mais difícil da minha vida que o grupo me apoiou. E eles estavam sempre, né, tiveram na luta pela resistência, na luta pela democracia. Eles estavam naquela época, né, em 2003, pressionando o governo do estado do Rio de Janeiro não pela reparação, mas para que os torturadores e torturados fossem reconhecidos. E o grupo me apoiou, me deu toda assistência e eu aprendi a caminhar com o Grupo Tortura Nunca Mais. Logo no ano seguinte, eles homenagearam jovens, né, com a medalha Chico Mendes. E até hoje eu tenho o Grupo Tortura Nunca Mais assim, como construtores de memória, porque eles estão lutando pela memória e a luta maior deles não é só pelo que aconteceu. Eles estão aí para mostrar o que continua acontecendo. Nós temos um cotidiano de atos contra pessoas praticadas pelo poder. Quer dizer, isso ficou uma constante. Então, os grupos que lutam com Tortura Nunca Mais, que lutam contra isso, são as únicas vozes que se revelam denunciando isso. São as únicas vozes que apontam. E eu não sei dizer se elas inibem essas práticas, impedem, eu não sei. Mas que a violência continua, a meu ver, continua, e eu tenho notícias sempre dessa violência, e me parece que nós não nos corrigimos disso. Infelizmente, é algo que acompanha o Brasil, essa denúncia de tortura, de virulência. Isso é como se fosse uma marca suja em todo esse grande trajeto. Para falar dos 30 anos do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Quero dizer que quando eu comecei a minha militância, ainda adolescente, eu tinha ali 17 para 18 anos, foi quando eu vi nascer o Grupo Tortura Nunca Mais. E desde cedo acompanhei esse trabalho e foi para mim uma grande referência da luta política. Todo o meu trabalho de formação no militante de direitos humanos teve o Grupo Tortura Nunca Mais como referência. Então é muito tranquilo e é muito emocionante ao mesmo tempo para mim falar desses 30 anos, porque são 30 anos de referência política que se mistura com a minha vida, com os meus ideais, com a minha militância. Eu tenho muito carinho por todas as companheiras e companheiros do Tortura Nunca Mais, porque sempre foram decisivos aqui no Rio para a luta contra a violência do Estado. O Estado é sempre o principal violador dos direitos humanos. A gente sabe que hoje a defesa dos direitos humanos se transformou numa questão central da luta de classes. O Grupo Tortura Nunca Mais foi dos mais importantes na derrota da ditadura militar, na derrota da ditadura civil-militar e na construção dessa memória, na luta pela memória, né, do direito que a gente tem à nossa história. Então, nesse momento, a reafirmação e a celebração de 30 anos do Tortura Nunca Mais é, na verdade, a celebração do que está por vir, de muitas lutas, de muita organização, de muita ação nas ruas do Rio de Janeiro. A gente sabe que defender os direitos humanos é um processo decisivo para a consolidação da democracia e isso ainda está em disputa. Essa homenagem é muito justa, é muito digna, porque o Grupo Tortura Nunca Mais também
tem um legado, né, histórico, que é a entrega da medalha Chico Mendes, que valoriza o papel dos militantes de defensores de direitos humanos do Brasil. Então, essa homenagem é muito oportuna e eles são muito merecedores dessas e de muitas outras homenagens. Então, sigam em frente, sigam também com esse papel extremamente combativo que vocês têm, porque vocês fazem uma diferença aqui no cenário do Rio de Janeiro, esse cenário de tantas violações de direitos humanos. Coimbra, esse grupo de mulheres, principalmente de mulheres, que lutaram, né, contra isso. Acho que elas foram a força, eu vi com toda a exposição de risco que elas mantiveram, elas foram a força que impediu que a coisa ficasse pior. Isso realmente, por exemplo, o papel que Cecília Coimbra e outras exerceram foi um papel relevantíssimo, porque impediram o crescimento da impunidade, né? Primeiro, dar os parabéns com muita felicidade, muito orgulho e muita honra pelos 30 anos do Grupo Tortura Nunca Mais. E a mensagem que eu posso dizer é que essa luta continua e talvez eu posso dizer que o coletivo de Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça é muito inspirado em várias posições do Grupo Tortura Nunca Mais, especialmente a combatividade, a independência e a autonomia, né, na busca por memória, verdade e justiça nesse país. Quer dizer, é um grupo que não abre concessão para os direitos básicos, humanitários. Não são caprichos, são direitos. Direito à memória, direito à verdade, direito à justiça. Mas em 2007 eu conheci o projeto clínico grupal do Tortura Nunca Mais. Eu cheguei nele através da Tânia Coker, que foi minha psicóloga, e fiz um trabalho em grupo muito interessante, onde eu pude me reencontrar com a história da minha família, né? O pai da minha mãe, meu avô Deusdete, ele foi preso pelo regime civil-militar em 64, ele trabalhava no estaleiro naval em Niterói, e isso sempre foi um mito assim na família, sabe? Ninguém falava disso, seu avô foi preso, não foi preso, não pode falar. E através do projeto clínico grupal eu fui entender muitas coisas, né? Entender por que eu fui estudar discurso anticomunista, entender como aquilo me permeava em vários aspectos da vida, né? Então, o Tortura Nunca Mais me proporcionou não só conhecer mais a história do Brasil, a história da resistência à ditadura, mas a história da minha família, né? A história dos silenciamentos ou não. E acho que eles têm uma grande contribuição desde combater, como combate até hoje, né, as violações do Estado, como na produção de conhecimento, como na produção cultural. Como eu falei, né, as minhas aulas de história, quando eu falo de ditadura no Brasil, é impossível não, no mínimo, fazer uma referência ao documentário deles, né, Memória para Uso Diário. Então, é um agradecimento eterno, né, que eu tenho aí como neta de uma pessoa que sofreu violência do Estado no Brasil. Havia uma coragem incrível dessas mulheres que mantiveram, digamos assim, uma luta tenaz contra o arbítrio, contra a violência que predominava, né? Marcou toda a prática política brasileira, me parece. Nós fomos todos marcados por isso. Hoje, para mim, assim, o grupo é uma referência no movimento de direitos humanos, é o horizonte, como é que eu posso explicar? É um grupo que, independente da conjuntura, ele tem seus posicionamentos, é comprometido com a luta, não só com os direitos humanos, mas também com a questão da memória, da verdade e da justiça. Eu acho que o melhor recado seria
continuassem essa luta, né? Porque com toda a fragilidade que ela representa, com toda a dificuldade de enfrentar a virulência do Estado, ela é a única força que se mobiliza. Então, tem, além desse papel de lutar contra essa virulência, tem o papel educativo, de criar condições para a não repetição dessa violência. Isso é que é didático, né? Sim. Criou essa condição. Então, Cecília Coimbra e essas mulheres corajosas demais, que depois elas representaram numa fase muito difícil da realidade política brasileira, numa fase de muito risco, de muita violência. Então, eu acho assim, uma coisa, eu não saberia dizer como você classificaria essa audácia. Pelo fundo era uma grande audácia, né? Você enfrentar aquele regime militar era muita audácia. E essas mulheres foram de uma coragem. E de repente eu comecei a me sentir, a me identificar com pessoas e até chegar ao grupo de filhos, né? Que é um longo caminho, né? E que com certeza a importância está lá no grupo Tortura Nunca Mais, né? Porque foi de lá que tudo começou, né? Eu, pelo menos, se hoje eu estou aqui no grupo e estou num outro programa, né? Mas foi através do grupo Tortura Nunca Mais. Né? Então, a importância é muito grande na minha vida, entendeu? E eu acho que não é só na minha vida, né? Isso é na minha vida, né? Mas eu acho que não é só na minha vida. Eu acho que a gente pode simbolizar na Cecília Coimbra e nessas mulheres toda a força de uma luta contra a virulência, contra os não direitos humanos.